Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início à apresentação dos trabalhos da 25ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online. E neste momento será apresentado o grupo de trabalhos dos acadêmicos do curso de Matemática. O primeiro dos trabalhos será apresentado pela acadêmica Luciana de Oliveira Cavalcante, e tem como título Educação Financeira nas Escolas. Orientamos que as perguntas, elogios, sugestões que sejam realizadas aqui no chat do YouTube. E assim que possível, o acadêmico estará respondendo aos questionamentos. Então, vamos conferir. Estamos hoje aqui para participar do 25º Mostra Científica Uniplac 2022. O tema do nosso projeto é Educação Financeira nas Escolas. Vamos começar nos descrevendo. Meu nome é Luciana, estou no 8º semestre de Matemática, tenho os cabelos claros, olhos claros, estou com moletom rosa, estou no ambiente claro também. Agora o meu colega vai se autodescrever. Então, bom dia a todos. Meu nome é Bernardo Stamowski Luckman, tenho 20 anos, estou com moletom cinza, meu cabelo é na cor escura e tenho olhos castanhos. Vou passar agora para a Luciana. Então, a gente vai agora, a partir desse momento, passar uma pequena parte do nosso projeto nos slides. Então, educação financeira nas escolas. Então, temos aqui a introdução. Pode falar, Bernardo. Então, o referencial teórico no capítulo 1 fala sobre a educação financeira, benefícios da educação financeira para uma melhor qualidade de vida. No capítulo 2, a educação financeira como conteúdo transversal nas escolas. A educação financeira na Base Nacional Comum Curricular, de acordo da BNCC. Aí no capítulo 3, educar financeiramente desde a infância é preciso. A terceira é possibilidades da educação financeira nas escolas a partir da política pública, da ENEF, pilares da educação financeira e educação financeira e saúde. Então, temos aqui um primeiro gráfico com a pergunta. Lembrando que a nossa pesquisa foi feita numa escola básica, de educação básica, aqui na cidade de Lages, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Então, a primeira pergunta que foram feitas para os alunos: você conhece ou já ouviu falar em educação financeira? Então, o primeiro ano diurno são compostos por 30 alunos. 29 alunos disseram que sim, que eles já ouviram falar, e somente um aluno não sabe informar. Já no período vespertino, é composto por 16 alunos. 10 falaram que já ouviram falar em educação financeira, 3 falaram que não ouviram falar, e 3 falaram que não sabem informar. Já no período noturno, é composto por 7 alunos. Todos os 7 já ouviram falar em educação financeira. Uma outra pergunta que foi feita: você acredita que é importante aprender sobre o uso do dinheiro? No primeiro ano diurno, composto por 30 alunos, os 30 afirmaram que é importante aprender sobre o uso do dinheiro. Na turma da tarde, os 16 alunos falaram que é importante aprender sobre o uso do dinheiro. E no período noturno, os 7 alunos também falaram que é importante aprender sobre o uso do dinheiro. Agora, uma terceira pergunta: você sabe e com que gasta seu dinheiro? No primeiro ano diurno, todos os 30 alunos sabem no que gastam seu dinheiro. Já no período vespertino, que é composto por 16 alunos,
12 falaram que sim, sabem no que gastam seu dinheiro, 2 falaram que não sabem no que gastam, e 2 não sabem informar. E no período noturno, os 7 alunos dizem que sabem no que gastam o seu dinheiro. Aqui temos a conclusão e o meu colega Bernardo vai dar uma pauta. Então, a conclusão fala que precisamos usar a educação financeira para identificar o que necessitamos e o que precisamos mudar em nossa vida presente, para que nossos futuros não sejam empregados de acontecimentos indesejáveis, como descontroles emocionais, endividamentos e vidas precárias. Um dos maiores dos meios para que isso possa acontecer é através da escola, onde políticas públicas transversais implantadas sobre a educação financeira sejam planejadas e controladas em ação, colocadas em ação. É preciso formar cidadãos de bens que saibam administrar, organizar e gerir suas vidas econômicas, tanto para si como para a economia do país. Lembrando que a nossa pesquisa ainda está decorrendo, e isso que tínhamos para hoje, e nós agradecemos a participação. Muito obrigada. Muito obrigado à acadêmica Luciana de Oliveira Cavalcante, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link dessa live com seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário, porque ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora o acadêmico Charles Anderson Carniel e Karina Padilha para apresentar o seu trabalho, que tem por título A Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense. Cumprimento os ouvintes da Mostra Científica da Uniplac. Nosso grupo é a Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense do PROESD. Os acadêmicos participantes são Crislane Borges, Daniela Stack, Emilene Barreto, Luara Santos, Kércia Rodrigues, Natália Meurer dos Santos e Vanessa Obligari. As professoras orientadoras são Marileia Aparecida Wolf Tubes, Marli Coscodai Souza e Marta Aparecida de Lima Machado Calegari. O projeto acontece em conjunto com os municípios de Painel, Bocaina do Sul, Rio Rufino, São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. O PROESD desenvolve projetos com foco na formação continuada dos professores desses municípios, viabilizados por estudos com os acadêmicos, professores da universidade e corpo docente das escolas participantes, a fim de contribuir com as reflexões sobre o currículo base do território catarinense. O objetivo é proporcionar aos professores e professoras do município monitorados formação sobre o currículo base do território catarinense, por meio de práticas pedagógicas multidisciplinares e interdisciplinares, desenvolvidas pelos bolsistas PROERDs da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac. Metodologia. Encontros semanais realizados de forma remota, síncrona e presencial nos municípios. Os grupos se reúnem para estudos, reflexões e apresentações de trabalhos, previamente disponibilizados na plataforma Google Classroom. Em grupos formados em um aplicativo de mensagens, os integrantes debatem e constroem em conjunto os trabalhos relacionados ao currículo básico do território catarinense, priorizando o uso das tecnologias e metodologias ativas na educação para serem apresentados nas reuniões e nos momentos de intervenção. Os resultados esperados. Espera-se que a comunidade acadêmica possa contribuir positivamente com a formação dos professores dos municípios já elencados, ampliando seus conhecimentos sobre o currículo base do território catarinense,
apresentando ideias de práticas que possam ser realizadas na educação básica, considerando as áreas de conhecimento e seus componentes curriculares, aproveitando os diversos saberes dos acadêmicos participantes do projeto. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada. Muito obrigado aos acadêmicos Charles e a Karina. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. E parabéns a essa dupla pela excelente apresentação. Se você está achando legal este formato de apresentação, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o link com os seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário. Ficaremos muito felizes com a sua participação e repassaremos todos eles para os acadêmicos que apresentaram os trabalhos, ok? Convidamos agora aos acadêmicos Fábio Luiz Winter, Daniela Mares Moura dos Santos e Fabíola dos Anjos Valtric para a apresentação do seu trabalho, que tem por título Metodologias de ensino de matemática utilizada pelos docentes após o período de distanciamento social. Olá, boa noite a todos. Hoje, a Daniela Mares, a Fabíola Valtric e eu, Fábio Winter, estamos aqui para apresentar para vocês o nosso projeto de pesquisa intitulado Metodologias de ensino de matemática utilizados pelos docentes após o período de distanciamento social. Esse trabalho é elaborado, então, por nós, estudantes de licenciatura em matemática, e orientado pelo professor mestre Sadi Ricardo da Silva Bastos. Então, a contextualização do nosso trabalho, ou a problemática do nosso trabalho, ela surge a partir de uma reinvenção que teve que ser aplicada no processo de ensino-aprendizagem, né, da educação básica, durante a chegada, né, e a permanência da Covid-19 ao longo dos anos 2020 e 2021, onde que o modelo educacional ele sofreu alterações e as medidas de distanciamento social fizeram com que as aulas presenciais fossem cessadas. Isso, então, gerou, então, um déficit ou umas perdas educacionais nesse processo, e nós, com esse trabalho, estamos buscando entender, então, qual foi o papel do professor durante este processo de ensino, principalmente de matemática, durante o período de distanciamento social, e quais foram, então, os desafios após a retomada das aulas presenciais e as metodologias de ensino que tiveram que ser adequadas para este processo, porque nós entendemos que, durante o período de distanciamento social, o processo educacional, de matemática principalmente, ele sofreu uma defasagem na construção do conhecimento. Então, isso precisou ser retomado de uma forma mais intensa após o período de distanciamento social, e a problemática, então, do nosso trabalho é entender como ocorreu este processo como um todo. Como a nossa pesquisa ela é voltada para o docente, não podemos deixar de contextualizar sobre a formação do professor, seja ela inicial ou continuada. Antes da pandemia, existia uma relação professor e aluno, e durante o período de distanciamento social, o professor ele precisou se reinventar e se adaptar a novas formas de ensino, como a utilização de tecnologias que antes eram pouco usadas na educação. E mesmo com uma imensidão de ferramentas e tecnologias, devido à realidade social das famílias brasileiras, nem todos os alunos tiveram acesso a esses recursos, o que fez com que a maioria das escolas não pudessem realizar aulas síncronas. Diante disso, muitas escolas tiveram que optar pela utilização de material impresso. E sabendo que a matemática, por si só, já é uma disciplina mais complexa, que geralmente é vista por muitos como algo difícil de se compreender, um bicho de 7 cabeças, pois ela exige concentração, exige pensamento lógico, e dentro de sala de aula já é um desafio a construção do conhecimento matemático.
e após o período de distanciamento social, seu ensino ficou ainda mais desafiador e distante. Com o retorno das aulas presenciais, a maioria dos professores viram a necessidade de fazer uma revisão desses conteúdos que já haviam sido trabalhados durante o período de distanciamento. E ainda, falando sobre esse retorno, a importância que se tem a utilização da ludicidade na matemática. Então, ver novas maneiras, levar para a sala de aula maneiras diferentes de se ensinar matemática, mas que também seja de uma forma divertida. Então, dessa forma, a gente traz aqui nosso projeto baseado nessa problemática, como objetivo identificar os desafios educacionais enfrentados pelos docentes de matemática, específico na escola pública e no ensino médio, e quais foram as estratégias de ensino utilizadas por esses docentes no retorno das atividades presenciais. Então, quais foram as metodologias utilizadas por eles para o resgate desses conhecimentos que, como já foi dito, foi necessário. Então, referente à metodologia, a nossa pesquisa é uma pesquisa de caráter quantitativo, uma vez que os sujeitos são licenciados em matemática, ou seja, os docentes, formados em matemáticas, atuantes no ensino médio e com experiência mínima de 2 anos, referente ao distanciamento social, que iniciou há 2 anos, aproximadamente. Então, a coleta de dados foi através de um questionário e a análise se deu por meio de uma representação gráfica. Então, a gente trouxe aqui alguns gráficos em pizza para fazer essa análise. Quanto a resultados, quando foi questionado aos docentes de matemática sobre o conteúdo ministrado durante o período de distanciamento social, o quanto desse conteúdo programático pôde ser trabalhado. Cerca de 57% dos docentes questionados responderam que poderam trabalhar cerca de 41% a 60%. 28,6% responderam que puderam trabalhar cerca de 21% a 40% dos conteúdos, e 14,3% puderam trabalhar cerca de 1 a 20% desses conteúdos. Em relação a 2021, então, quando foi questionado sobre o quanto pôde ser aproveitado desse plano de ensino, de matemática, 28,6% dos questionados responderam que puderam, então, aproveitar cerca de entre 41% e 60%, 28,6% dos entrevistados, dos questionados, responderam que ficou entre 21% e 40%, 28,6% responderam que ficou entre 1% a 20%, e 14,3% responderam que puderam, então, aproveitar cerca de 61% a 80%. Então, ainda nesse contexto, foi questionado os pesquisados da nossa pesquisa, qual seria a participação dos estudantes na realização das atividades propostas durante o período de distanciamento social. Então, a maioria dos professores, 71,4%, responderam que poucos estudantes realizavam as atividades solicitadas. Então, este é um dado que enfatiza a questão da defasagem que teve no ensino durante o período de distanciamento social. Então, esse dado onde os professores respondem, a maioria deles, que a participação dos estudantes foi muito baixa durante as atividades solicitadas, traz essa grande lacuna que a gente precisa estar revendo agora nesse período onde as aulas já estão de forma presencial. Então, a próxima tabela traz dados referente ao conteúdo que precisou ser revisado. Então, nesse contexto, a gente traz aqui que 28,6%, ou seja, 28% dos professores responderam que entre 71% a 85% do conteúdo precisou ser revisado. Então, aquele conteúdo que foi trabalhado com os estudantes no período de 2020 e 2021 precisou ser quase todo revisado agora no retorno às aulas presenciais. Então, visto isso, a grande defasagem no nosso ensino na disciplina de matemática e suas tecnologias no ensino médio. Então, aqui a gente traz esse dado referente quais seriam as metodologias que os professores precisam estar trazendo para a sala de aula para poder resgatar esses conhecimentos que deviam ter sido previamente
aprendidos durante o distanciamento social. E com isso, então, a gente conclui, né, e finaliza essa pesquisa mostrando, então, que houve, sim, dificuldades em cumprir o conteúdo programático ao longo do período de distanciamento social. As metodologias ou a forma de ensino utilizada naquele momento, ela não foi capaz de satisfazer todo o conteúdo programático, ou grande porcentagem, assim como foi apresentado anteriormente. Os professores entrevistados, né, questionados, eles ainda comentaram que os educandos, né, eles voltaram para as aulas presenciais um pouco acuados, um pouco apáticos. Isso fez com que houvesse, então, uma resistência a essa reincorporação às salas de aula e às atividades como eram antigamente, antes, né, do período de distanciamento social. E assim, muitos desses professores que responderam nosso questionário comentaram ainda que o uso de metodologias lúdicas, atividades práticas, atividades mais palpáveis a eles, que fossem mais dinâmicas, eram muito bem aceitas, e ali havia, então, uma maior interação entre estudantes e professores. Então, com isso, a gente finaliza deixando a informação de que, após o período de distanciamento social, chegaram, então, às salas de aula estudantes com perfis um pouco diferentes daqueles que foram deixados antes do período de distanciamento social, e adequações metodológicas com o uso de metodologias lúdicas e atividades práticas se fazem, sim, necessários para que a gente traga de volta esses estudantes para dentro da sala de aula e fomente, então, o processo de construção do conhecimento de uma forma mais eficiente. Então, com isso, nós finalizamos a nossa apresentação, agradecemos a atenção de todos e estamos abertos a questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado aos acadêmicos Fábio, a acadêmica Daniela e a acadêmica Fabíola pela excelente apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link dessa live com os seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário que ficaremos muito felizes com a participação de vocês. E é isso aí, pessoal. Parabéns aos acadêmicos pela apresentação do trabalho. Aproveito para parabenizar todos os acadêmicos deste grupo de trabalho do curso de matemática. E também parabenizo toda a equipe organizadora da 25ª Mostra Científica da nossa querida Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, agradecemos a sua participação e audiência. Muito obrigado e até a próxima.